Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. É isso mesmo, se você está chegando pela primeira vez, não conhece esse canal, já vai se inscrevendo, tá bom? Porque aqui eu falo sobre a palavra de Deus, eu falo sobre as coisas relacionadas à vida espiritual. E se você ainda não fez uma maratona aqui para assistir todos os conteúdos que tem aqui no canal, já vai assistindo aí também, compartilha essas mensagens com os seus amigos e eu tenho certeza de que esse conteúdo vai abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a vida de várias pessoas que têm dado esse feedback positivo, ou aqui nos comentários ou também nas minhas redes sociais, tá bom? Vocês viram o assunto de hoje, um assunto muito importante, sem dúvida um dos assuntos que eu mais gosto de tratar e de falar, que é a questão do livre-arbítrio, né? A pergunta inicial é: Adão e Eva tinham escolha? Eles poderiam escolher de forma diferente ou Deus criou dois robôs? Deus deu para eles alguma oportunidade de seguir um caminho completamente diferente ou Deus foi autoritário? Não, é isso aqui que eu quero de vocês, é por aqui que eu quero que vocês sigam. Essa é uma pergunta muito intrigante, né? Porque aqui vai falar fundo a respeito do caráter de Deus, a respeito de como Deus enxerga as suas criaturas e a respeito de como Deus dota as suas criaturas de liberdade ou não. E eu gosto muito desse assunto, gosto de verdade e tenho refletido bastante a respeito sobre esse assunto da liberdade aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. Se você não tem costume de estudar a Bíblia todos os dias, olha, eu nem sei o que dizer para você, você está perdendo uma grande oportunidade de crescer em conhecimento, sobretudo de crescer em sabedoria e graça a respeito dos melhores assuntos que você pode ter na sua vida. Estão aqui na Palavra de Deus. A Bíblia, sim, a Bíblia deve ser a nossa fonte de sabedoria, a nossa fonte de conhecimento. Sem mais delongas, você já deve ter se inscrito aqui no canal. Você também já pode, a partir de agora, dar uma curtida aí enquanto eu vou fazendo a introdução aqui. E também compartilha esse vídeo com os teus amigos, porque se ajudou você, vai ajudar outras pessoas também, tá bom? Abra a tua Bíblia, se a gente vai falar sobre o início do ser humano, a gente precisa ir para o Gênesis, correto? Gênesis apresenta aqui para a gente o início da história do ser humano, né? Deus havia acabado de criar os animais, Deus havia acabado de criar toda a parte de estrutura do planeta Terra, organizar a água no seu local, a luz no seu local correto, dia, noite, criou os animais do mar, criou aves no céu, fez toda a organização e aí Deus vai agora criar sua obra-prima, digamos assim, né? E até então, o agente da criação que nós acreditamos ser o próprio Jesus Cristo, tinha falado. Então ele fala e as coisas surgem, né? E agora aqui chama a atenção porque no caso do ser humano, Jesus ele não vai falar. Jesus vai moldar um boneco de barro ali no chão. O Deus Criador suja as suas mãos e cria um boneco e aí sopra naquele boneco fôlego de vida. E eu já falei aqui no canal a respeito do estado do homem na morte, né? Quando a pessoa morre, justamente é a saída desse fôlego de vida, que esse ar que nós respiramos, que foi dado por Deus lá para os nossos primeiros pais ali no Éden, tá bom? E aí, Deus decide então criar o ser humano e ele começa criando o homem. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, está lá em Gênesis, eu estou olhando aqui a minha colinha logo embaixo, Gênesis no capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, 26 e 27 diz o seguinte, ó: Também disse Deus, façamos o homem. Aqui tem algo bonito, né? Façamos. Aqui fica provada a divindade, né? Ou a trindade, como queira alguns, a divindade de Deus, né? Três pessoas
atuando aqui na criação, mas o agente aqui da criação, nós acreditamos, é o próprio Jesus Cristo. E aí diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Notou? Está no plural. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus agora vai criar o ser humano e ele diz o seguinte: façamos conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem já era a imagem e semelhança de Deus assim que ele saiu, digamos assim, do forno, né? Assim que ele respirou o fôlego de vida pela primeira vez, ele já era a imagem e semelhança de Deus. Ele já era igual a Deus. Depois aqui fica provado pra gente que a mentira que Satanás conta para o casal, lá no capítulo 3, não é nada mais, nada menos que uma ferramenta de engano, que é o que ele sabe fazer de forma, digamos assim, é, de forma especial, digamos assim. Ele é especialista no engano. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha que legal. Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Aqui tem várias coisas boas, né? E Deus diz o seguinte: olha, sejam fecundos, se multipliquem, encham a terra, sujeitai a terra, dominai sobre a terra. Né? Aqui tem algo muito importante, Deus dando uma ordem para que o homem sujeitasse a terra, dominasse a terra, cuidasse da terra, lavrasse a terra. Tanto que Adão, logo em seguida, vai dar nomes aos animais. É a coisa mais linda, né? Deus dando essa participação a Adão. Deus cria os animais, mas quem dá os nomes é o próprio Adão. É o Adão que vai ali e vai dar nome aos animais. Isso aqui é incrível. Mas e a pergunta que nós fizemos no início? Deus criou robôs ou Deus criou pessoas livres, podendo escolher qual caminho seguir? Né? Por que Deus coloca os dois ali no jardim? E a gente vai ver algumas características ali do jardim. Vamos ver então qual foi o instrumento, digamos assim, de liberdade que Deus colocou ali no jardim? Abra aí a sua Bíblia, ainda em Gênesis, no capítulo 2. E agora a gente vai ler dos versos 15 até o verso 18, tá bom? Gênesis 2, 15 e 18. Olha o que diz aqui, eu acho fantástico, é muito legal. Disse, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Adão e Eva tinham essa característica, eles eram os mordomos, digamos assim, né? Eles cuidavam ali do jardim. Verso 16: E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui está algo fantástico. Deus criou um jardim belo, com vários animais lindos, recém-criados, com uma natureza exuberante, e dá a Adão a incumbência ou a responsabilidade de cuidar desse jardim. E Deus fala o seguinte: Adão, vem cá, Eva, vem aqui, por favor. Olha só, de todas as árvores do jardim vocês podem comer. A única árvore que vocês não podem comer, está vedada a vocês, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Aqui está uma ordem clara. Vocês são livres, comam tudo o que vocês quiserem. Mas eu só quero pedir uma coisa para vocês: da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comam. Tá bom? E outra coisa, é sabido que no jardim tinha a árvore da vida,
Ou seja, quem comia do fruto da árvore da vida viveria eternamente. Então, à medida que eles estivessem no jardim, eles já tinham a eternidade neles. Eles não eram mortais, né? Mas eles poderiam comer livremente da árvore da vida. Poderiam ter acesso àquela árvore. E poderiam comer não só da árvore da vida, mas de todas as outras árvores. E eu tenho certeza que Deus colocou ali várias espécies, né, de árvores e tinha tudo quanto é tipo de frutos para que eles pudessem aproveitar. Mas Deus colocou uma árvore dentro do jardim chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore era uma árvore que estava testando a obediência de Adão e Eva e ao mesmo tempo dando liberdade para eles escolherem desobedecer a Deus. Aqui mora algo muito importante. Deus poderia ter feito o seguinte: criar Adão e Eva e dizer o seguinte: beleza, vão aí, podem ficar à vontade no jardim, e é isso aí, vocês são livres. Tá, mas o que faz a gente entender que nós somos livres? Se eles não tinham contraditório, se eles não poderiam escolher algo diferente. Um amigo meu, o pastor Felipe Amorim, ele fala muito assim, né? Olha, se os seus pais chegam para você e dizem o seguinte: nas férias você tem uma escolha. Você vai para casa da avó Joana ou você vai para casa da avó Joana. Mãe, mas que escolha é essa que não tem um contraditório, que não tem uma outra alternativa, não é verdade? E aqui está algo muito importante. Deus está dando para eles a oportunidade de escolher. Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus nos diz o seguinte: ó, olha, tá cercada, viu? A árvore tá cercada, coloquei lá vários cadeados para vocês não chegarem nem perto. Porque isso não iria denotar digamos assim, a liberdade que eles tinham de ir lá e pegar do fruto e comer. Então Deus colocou dentro do jardim um instrumento de liberdade, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Deus aconselhou eles: olha, não comam dessa árvore, porque no dia que dela vocês comerem, vocês morrerão. E aí quando você vai para o capítulo 3, você vê ali a serpente falando, né? Não, imagina, Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês vão ser como Deus. Peraí, nós lemos lá no capítulo 1 que eles já eram iguais a Deus. Adão e Eva eram iguais a Deus. No que eles não eram iguais a Deus? Eles não eram iguais a Deus em poderio. Eles não eram iguais a Deus no poder que Deus tem de reger todo o universo, porque Ele é Deus e nós somos criaturas. Aqui mora a diferença, perdão. Mas aí Satanás ele omite, eu já falei sobre isso aqui no canal, né? Eles seriam conhecedores do bem e do mal, porém iriam conhecer o bem, e eles já conheciam, mas não seriam capazes de praticar o bem. Iriam conhecer o mal e não seriam capazes de se desvencilhar do mal, de se afastar mais do mal, porque o mal faria parte agora da sua natureza. A sua natureza seria pecaminosa. E para não me delongar mais do que eu já me delonguei aqui, Deus então dá a oportunidade para eles escolherem entre o bem e o mal ali no jardim. E infelizmente nós sabemos que eles escolheram desobedecer a Deus. E por terem escolhido desobedecer a Deus, isso só prova que Deus deu liberdade para eles escolherem. Aqui mora um ponto muito importante: Deus deu liberdade para eles escolherem. E Deus é um Deus de liberdade que não força ninguém a servi-lo por escravidão, digamos assim. Por terem liberdade é que eles foram lá e provaram do fruto. O fruto tinha
alguma coisa em si que fizesse com que eles morressem. Não, eles não morreram pelas propriedades do fruto. Eles morreram porque desobedeceram a Deus. Eles desobedeceram a Deus. E mais para frente a gente pode discutir aqui no canal a respeito de como isso, né? Por que que Deus colocou a árvore ali? Por que que Deus estava dando oportunidade para eles escolherem? Tem a ver com um assunto que eu já abordei aqui no canal, que chama Guerra no Céu. Se você ainda não assistiu, assista. Guerra no Céu está aqui no cardzinho para você assistir. Guerra no Céu. Ali começou toda essa história. Por isso Deus coloca uma árvore ali para provar que Deus é um Deus de liberdade. Para provar que Deus não quer que suas criaturas o sirvam por medo. E aí eu queria, no final da nossa reflexão de hoje, pensar com vocês a respeito de algo muito importante. Será que existe mesmo liberdade sem obediência? Será que existe mesmo liberdade sem regras, sem leis? Que assunto complicado, né? Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, em que as pessoas pregam por aí que podem fazer o que for, podem ir aonde elas quiserem, podem comer o que elas quiserem, podem descansar no dia que elas quiserem, que Deus não tem uma lei, que Deus não tem nenhuma obrigação para elas seguirem, que Deus é Deus de amor, que Deus é Deus de liberdade, sem compromisso. Mas quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente aprende que nós somos livres para obedecer. E quando nós obedecemos, os mais beneficiados somos nós. Porque Deus não precisa da tua adoração, Ele já é Deus. Mas nós somos moldados, somos transformados a partir daquilo que nós contemplamos e adoramos. Então, se nós contemplamos a Deus, que é amor, que é bondade, que é pureza, nós seremos transformados. Nós seremos diferentes. Agora, quando você vai admirar, adorar um ser humano ou uma coisa, você tem a tendência de se tornar como essa coisa. E aí, para finalizar, e deixar bem claro que Deus tem mais prazer na obediência do que nas aparências. Lembro daquele episódio em que Saul foi derrotar o exército inimigo e Deus falou: mata tudo, não poupa nada, nem crianças, nem velhos, nem os animais, é para matar tudo. Não deixa nada, não tragam nada de volta. E Saul diz a história, pega os animais ali e leva os animais porque ele tinha a intenção de sacrificar aqueles animais e oferecer esse sacrifício a Deus. Aí 1 Samuel, abre aí a sua Bíblia, eu já estou terminando. 1 Samuel, cara, isso aqui é fantástico. 1 Samuel no capítulo 15. 1 Samuel 15, tô quase lá. Ih, já passei. Muito bem. 1 Samuel capítulo 15. Aí no verso 22. Olha a resposta de Deus para Saul através de Samuel. Aqui, 15 verso 22. Olha o que Deus fala. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Presta atenção, Saul. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Que tapa na cara, né? Dos cristãos da modernidade, da pós-modernidade. Deus não tem prazer tanto nesses sacrifícios baratos que a gente faz. Mas Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra. Esse é o mais importante. Que Deus te abençoe. Até a minha luz aqui apagou. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir até o fim. Grande abraço e até o próximo vídeo.